Bom, beleza, estamos começando mais um PataCast. Eu sou Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappalá. Maravilha. Vamos conversar hoje sobre paternidade na Bíblia e a gente vai conversar hoje sobre um personagem que eu pessoalmente gosto muito. O nome dele é Urias. Pessoal pensando agora, né? Onde tá na Bíblia? Pois é. Só que sabe o quê? Tem uma cantora É, chamada Urias que eu nunca tinha visto. Porque é mesmo. fui dar uma pesquisada além, né? Olhando na internet, é uma mulher. Eu não sei qual o estilo que ela toca, nem nada. Mas ela se chama Urias. Bom, de qualquer forma, conta pra gente um pouco a história de Urias, Felipe. Bora. Urias, se falou do nome, né? O nome significa minha luz é Javé. Uhum. Javé é Deus. Tá, Então, tem a história aqui, tá lá em 2 Samuel, na Bíblia, beleza? capítulo 11. Uhum. Começa a história ali. Davi já é rei, né? Quem conhece a história de Davi, Davi é rei nessa parte da história. E ele tá passeando pelo palácio. E aí ele vê uma mulher tomando banho, Davi. Davi. Tá. E ele vê uma mulher tomando banho. No texto fala que a mulher era uma mulher formosa. E aí, naquele momento, ele passa, vê ela, acha, admira, e vai para casa e pede para os servos chamarem ela. Uhum. E aí, o texto é simples e direto, né? Chama ela, ela vai, eles dormem juntos, né? Tem relação. E aí ela volta para casa, beleza, passa um tempo, a Bíblia fala que ela avisa que ela tá grávida. Então deve ter sei lá, um prazo ali de uns 2 meses, alguma coisa Tá. assim, né? Até ela descobrir a gravidez. E ele se desespera, porque, beleza, né? Ele cometeu o pecado Mas ali. ela é casada? Ela é casada, Tá. bom ponto. Ela é casada com um cara chamado Urias. Urias. Eu falei Urias, né? É. Então, ela é casada Tá. com um cara chamado Urias, Beleza. que é o tema da nossa. Então, Urias é o homem traído da história Tá. que a gente quer contar, que está aqui na Bíblia. E quando Davi descobre que ela. Na verdade, ele já sabia que ela era grávida. O texto mostra que ele, enquanto dormiu com ela, já sabia, porque quando ele Que ela era perguntou casada, que não que ela ela era era. grávida. Oh, meu Deus do céu, que era casada. O texto conta que Davi sabia que ela já era casada. Tá. Porque quando ele chega em casa após ele ter dado essa volta e vê ela tomando um banho, ele pergunta para os servos quem era, e os servos dizem que ela era Batseba, né? Que mulher de Urias. Então, Algumas traduções falam Batseba e outros falam Betsabá. Betsaba é verdade, eu vi Betsabá. essa variação. É a mesma pessoa. É. Quando Davi descobre que ela estava grávida, ele entra nesse processo de desespero Tá. e começa a bolar um plano ali para achar. Ele chama quando Urias volta. Detalhe, né? Urias estava em guerra nesse período. Tá. Ele não estava em casa com a esposa, então ele estava batalhando e Tá. ele viu ela tomando banho, chamou, acabou tendo a relação, descobriu que ela estava grávida. E aí depois Davi bola o plano de chamar Urias para ir até o palácio. Tá. E é engraçado que aqui fala, né? Chama ele, e aí o texto fala daqui, né? E ele veio com Urias, Davi perguntou se outra pessoa estava bem, como estava o povo, como estava a guerra. É tipo conversa mole de quem sabe que fez cagada, né? Tá. Tem um ponto relevante, eu acho, que vale a pena mencionar, que está relacionado com Davi. E que sempre quando a gente ouve falar de Davi, esse é o grande erro de Davi, né? Esse adultério com Batseba Hum, é o grande erro dele. E o ponto do erro dele é que Urias estava batalhando, estava em guerra, sendo um guerreiro de Davi. Então Davi estava no palácio em época de guerra, ao invés de estar lá junto com os guerreiros e com o exército dele, ele estava lá aprontando. uhum. Então acho que tem um ponto relevante relacionado à paternidade que tem hora de trabalhar e tem hora de relaxar. Não relaxe na hora de trabalhar e não trabalhe na hora de relaxar. A Muito gente bom. precisa entender quais são as temporadas, a gente precisa entender o que precisa ser feito em determinado momento, porque existe, como fala, mas existe uma propensão, existe uma graça, existe favor, existe sorte para fazer as coisas na hora certa. Então, se você está trabalhando, trabalhe.
Você está no seu trabalho? Trabalhe, não é hora de você mexer com outras coisas. Uhum. Agora, quando você estiver em casa com a sua família, curta com eles. Larga o celular. Sabe, coloca limite nas coisas para você saber o que fazer na hora que tem que fazer. Para você conseguir prosperar, entendeu? Aqui Davi é incrível, porque Davi é um cara incrível. Sim. Ele deu uma pisada na bola, bizarra aqui. Não sei se Davi aqui entrou numa situação de conforto, se ele se acostumou com a situação que ele estava vivendo, mas a realidade é que quando ele devia estar em guerra, ele estava descansando. E não só ele estava descansando, como estava aprontando, né? Muito bom. A Bíblia fala que Deus considera Davi impecável, exceto essa É, situação. é. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, e, nossa, sempre admirei muito a história de Davi, mas eu não sabia dessa história, a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia. E foi decepcionante, assim, você olhar e você falar, caraca, mas ao mesmo tempo você vê o tratamento de Deus com isso, né? Porque ainda assim, depois, né, não é o caso da gente entrar, mas Davi se arrependeu, né? Sim, acho que a gente vai ter que gravar um só sobre Davi. Verdade. É que a gente está alternando um personagem famoso com um personagem menos famoso, né? A Menos gente está na famoso. fase do menos famoso, já que a gente falou sobre Abraão já. É, Urias é Mas a gente vai falar sobre Davi, precisaria de uns 10 episódios, né? Porque a vida dele é tão. Acho que é uma das vidas mais acompanhadas da Bíblia, a de Davi. Mas verdade. vamos voltar para Urias. Aí Urias tá na guerra, volta, Davi manda trazer ele de volta. Davi percebe que Batseba está grávida Uhum. e fala para Urias voltar. E aí? Aí ele pede pra ele voltar pra aparecer na casa e ele chama ele com uma conversa mole aqui. Hum. Fala, cara, vem aqui, fica aqui um pouquinho, vai lá na tua casa, desce, se lava, vai pra tua casa, porque ele tinha a intenção, chamando ele de volta para que ele viesse ter relação com a esposa, Ah, para que pudesse encobrir o fato dela estar grávida. ah, Então ele vem junto, ele parece que ele embebeda. É que teve duas idas, né? Duas sim. vindas. A primeira ele vem, fica junto do palácio e ele não desce. Quando Urias, quando Davi manda Urias, vai lá, desce, fica na tua casa, no teu conforto, você estava em guerra. Aí ele fala, não, eu vou ficar aqui. Ele deita ali junto com os servos na porta do palácio e ele não desce, porque ele sente um senso de tá todo mundo em guerra, tá todo mundo lá batalhando e eu não vou pro meu conforto. Então, Davi chama Urias de volta da guerra, porque daí Urias ia deitar com a mulher e ia parecer que o filho era do Urias. Tipo, Exato. sacanagem pura Muito, de vai Davi. só subindo o nível da. É. Não, tipo, ele deve ter tido que chamar rápido, porque se passasse muito tempo, como é que ia nascer um bebê daquele tamanho, Sim. né? Provavelmente devia ter um mês no máximo, então. Bom, é, na hora, e aí a reação normal de qualquer pessoa que volta do campo de batalha é descer direto para ficar com a sua família. Uhum. Beleza. Urias tem uma atitude totalmente contrária ao normal. Ele fala, cara, o meu chefe está na batalha, os meus amigos estão na batalha, eu não tenho a manha de descer para ficar com a minha mulher enquanto eles estão lá em guerra. Eu vou ficar aqui enquanto o senhor não me manda de volta para a batalha. Isso aí. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Sabe o que isso me lembra? Acho que eu comentei em algum outro episódio nosso, eu não lembro, de um livro de um cara chamado Sebastian Junger, que ele chama Tribe, que ele fala sobre o trauma. Você lembra de eu comentar isso? Ele fala sobre o transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático dos soldados. Uhum. Quando eles voltam da guerra, a principal falta, o principal problema deles quando eles voltam para casa é que eles sentem falta dos companheiros deles. Então, o lance da guerra, se por um lado a guerra gera um trauma pelas coisas que você vê, por outro lado, o senso de companheirismo que os soldados sentem ao estar na guerra é inacreditável. E não pode esquecer que Urias, ele era um dos 30 de Davi, ou seja, um daqueles. Davi tinha um grupo de guerreiros famosos que eram muito fortes, eram legendários, que eram os 30 de Davi. Urias estava Urias não estava na caverna com Davi. Provavelmente estavam. Não cita, né? Não fala. Ah, Mas não fala de todos que estavam também. Mas fala de alguns que estavam.
Mas provavelmente, por ser um dos 30 notáveis de Davi e por morar tão perto do palácio, porque você tem que pensar o seguinte: Hum, tem uma cidade, e uma cidade como essa de Jerusalém, quanto mais perto do palácio, mais importante você é. E quanto mais para a borda, menos importante. Então, Urias, para morar de um lugar onde Davi conseguia enxergar a mulher dele tomando banho, devia ser um cara importante. E para ser um cara importante nessa época, um dos fatores mais relevantes era a confiança, cara. hum. Lealdade. Então, Urias deve ser um cara que caminhava com ele desde o começo. Não só com ele, como com os outros caras. Então, a irmandade que eles tinham para ir para a guerra fez com que Urias, quando chegasse no palácio de Davi, ele falasse assim: eu não posso trair os meus colegas, os meus amigos e ficar com a minha esposa agora. Cara, isso é uma coisa muito fora do que a gente está acostumado hoje em dia. Nossa. O senso de companheirismo, o senso de lealdade com os seus companheiros de guerra era tão forte que impediu de ele cumprir uma ordem do rei, que era: vai ficar com a sua família. Eu Nossa. acho muito louco isso. É. Eu acho isso uma coisa totalmente fora do que a gente está acostumado. Mas com certeza é a coisa certa. A atitude que ele teve impediu com que um crime, um pecado de Davi fosse encoberto. Eu fico imaginando hoje em dia como é que a gente lida com isso. E trazendo para uma questão de paternidade, cara, a nossa família ela é importante, mas os homens precisam ter amigos, que é uma coisa que, em geral, as mulheres não têm esse problema. Em geral, as mulheres conseguem ter amizades que são saudáveis e elas mantêm essas amizades mesmo casadas. Isso é muito saudável. Uhum. Os homens têm uma tendência de, quando casam, eles deixam de ter amigos, aqueles amigos que eram da época de solteirice. Eu lembro do meu pai, o exemplo que meu pai deu era: ele não tinha mais nenhum amigo depois que ele casou. Tipo assim, ele vivia pela família, entendeu? E era só para a família. Só que é ruim, porque, você não vai ter pessoas que falam na sua vida além da sua própria esposa. Os conselhos da sua esposa são bons, mas eles, de alguma forma, eles são enviesados pela visão que ela tem. Sim. E dois, é uma mulher. As mulheres têm uma visão própria a respeito das coisas. Você tem um cara do seu lado que fala: brother, você está pisando na bola aqui, você está errando ali, você devia fazer mais daquilo ou mais daquilo outro, ou alguém que você possa falar: meu, eu estou sofrendo, está sendo muito difícil essa fase da minha vida. Essas coisas fazem diferença na vida de um homem. Então, amizade, manter amigos que são saudáveis, eu acho muito importante quando você está exercendo o seu papel como pai, entendeu? Bom, Não sei se você concorda com isso. Concorda? nossa, muito. Ah, É muito pesado isso, né? Esse negócio da guerra, você começa a ver algo tão antigo, né? Uma postura tão antiga e falando disso nos Estados Unidos mesmo, como que os caras não voltam da guerra, né? Destruídos. E às vezes a única coisa que mantém eles acesos é a parceria, né? Desse momento que eles vivem juntos. cara, quando você está na guerra, ainda mais soldados americanos, você tem um senso de propósito muito claro, entendeu? Uhum. Então você está lá com um senso de propósito claro e com pessoas que compartilham esse senso de propósito e estão caminhando todas para o mesmo lugar. Quando você volta, você tem que ter um trabalho de reconstruir um senso de propósito, porque aquele ficou lá. É. Só que você precisa reconstruir com a sua esposa, com os seus filhos, e existe uma sensação, como a visão às vezes ela fica apagada, a visão de família, existe uma impressão de que você já não está fazendo mais nada relevante. Sabe, você não tem um cara do seu lado lutando pela vida e pela morte, e você não está construindo algo, você está só criando a sua família. Uhum. Não é pouco, Sim. é muito. Mas talvez no dia a dia, ou talvez sem uma assistência, você não consiga elaborar isso sozinho. Isso traz uma depressão profunda para esses caras, meu. É muito louco. Porque, em teoria, o cara deveria estar super tranquilo. Mas tem um índice de suicídio enorme. E, em grande parte, não é só por causa do trauma. A depressão que vem da falta de propósito. Nossa. É pesado isso, né? Muito. E muito interessante como
às vezes a gente lê as coisas, né? Principalmente a Bíblia, a gente né, tem essa ótica, né? De um cara voltando da guerra, passando por essa situação, e, e ver como mais pra frente vai acontecer umas outras coisas aqui, mas e ver como ele foi honrado, mas pessoas ao redor dele que deveriam não foram, né? Como assim? Joabe. Hum, Joabe é o que eu acho que é o líder, né? é o líder, é o É o general. líder. E vou continuar a história que a gente fala de Tá. Joabe. Então, ele não vai para casa, ele fica ali na porta. E Davi vê e manda chamar Urias de novo, né? Aí ele faz, eu acho que um banquete, dá comida, dá vinho, embebeda ele Hum, para que ele possa descer de novo. caraca. Tipo assim, não deu certo. O que que eu vou fazer aqui? Cara, vou embebedar o cara e vou falar pra ele descer, que com certeza ele vai chegar em casa e vai ter relação com a mulher, né? O cara de novo não foi. De novo, não. Não, de novo não foi e ficou na porta do palácio mais uma vez. E aí ele teve que recalcular aqui, né? Agora, cara, assim, beleza. A gente se colocando na posição de Davi. Meu, é difícil. Eu me lembro uma vez da história que um dos meus irmãos me contou que ele tinha um grupo de amigos que, na verdade, não eram só amigos, eles eram como uma irmandade, sabe? Eles se encontravam, eles oravam juntos, eles dividiam problemas, tal. E um desses caras, um dia, falou, cara, eu traí minha esposa. E era um grupo bem correto, assim, sabe, bem, com muito princípio. Aí, entre eles, acho que, não vou falar o nome do grupo, porque senão é um dos caras lá. Mas daí, eles chegaram à conclusão que esse cara que tinha cometido adultério devia pedir perdão para a esposa. Bom, o que que eles fizeram? Falou assim, gente, a gente vai todo mundo entrar em oração para te ajudar nesse ponto. Tipo, ninguém vai falar, você vai falar no momento que você achar certo. Beleza. Depois de um tempo, o cara um dia mandou uma mensagem e falou: Ó, vai ser hoje. Então orem por mim, que eu vou hoje conversar com a minha esposa. Você vê, amigos, sabendo de um segredo profundo, ninguém contou pra ninguém, orando, e o cara falou: hoje vai ser o dia que eu vou contar. Meu, depois de um tempo, ele mandou uma mensagem falando: falei com ela, a gente orou junto, ela chorou muito, mas ela me perdoou. E aí o casamento dele seguiu pra frente. Então, nessa história de Davi, cara, Davi, ele fez uma besteira. Tá bom. Então a gente pode falar sobre antes da besteira e depois da besteira. O que fazer antes da besteira? Cara, não fica, né? Não, a gente vai conversar mais sobre casamento, mas, cara, não dá sopa, entendeu? Não dá sopa, não dá pra você ficar dando mole. Então, beleza, ele deu mole, fez a coisa errada. O problema de Davi ali é que ele dobrou a aposta. Hum, 2 vezes. Ele chamou o cara não foi, ele devia ter parado e falou assim: Meu, eu preciso assumir meu erro aqui, cara. uhum. Eu preciso assumir meu erro, eu preciso pedir perdão. Se eu for derrubado da minha posição de rei, tudo bem, cara, porque não adianta eu manter isso. Não dá pra você construir sobre a areia, entendeu? Meu, a primeira vez não deu, a segunda vez não deu, você vai continuar a história, mas ele devia, uma hora, ter parado e falar assim, cara, eu preciso. É um stop loss que a gente tem no mercado financeiro, no mercado acionário. Eu preciso parar aqui, assumir a perda que eu tive, porque senão ele continua perdendo, né? Sim, Mas continua a contar a história. nossa. Mas é engraçado para pensar de que Davi tinha acabado de cometer um pecado, né? A Bíblia considera um pecado muito grande. E o como, às vezes, como consequência do pecado, a gente perde o nosso senso emocional, o nosso senso de tomar decisão. E se a gente não se arrepende imediatamente, a gente é levado por esse lugar de tentar tampar de qualquer forma. E para você ver como o arrependimento, faltou o arrependimento dele naquele lugar, né? Nesse momento ali de reconhecer o erro e ir atrás, né? Abrir mão do orgulho. Provavelmente ele começou a deixar coisas no coração penetrar Uhum, ali que uhum. levou ele a tomar essa decisão pela segunda vez. Cara, tem um livro do Dostoiévski que chama Crime e Castigo, que tem um cara chamado Raskolnikov, que é o personagem principal.
Esse cara, ele comete um crime no livro. Se eu não me engano, ele mata uma senhora. Aí, o livro se desenvolve, só que ninguém pega ele. Só que ele começa a... é, ele não consegue conviver com a culpa e ele começa a dar indícios do erro dele para que ele possa ser pego. Né? Em grandes linhas é isso. Então tem uma frase muito, muito legal de um cara chamado Robert Louis Stevenson, que ele fala o seguinte: todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências e que ninguém está livre desse banquete. Então, Uhum. você pode aprontar o quanto você quiser. Não ache que você vai ficar livre das consequências. Você pode até receber perdão, mas você precisa buscar isso com arrependimento. Então, quando você comete um erro, a principal coisa que você tem que fazer, cara, eu vou me arrepender disso e vou buscar perdão, eu vou buscar consertar o que eu fiz. Ficar dobrando a aposta, que é o que Davi fez, é você achar que se você encobre, você vai ficar livre desse banquete das consequências. Mas não vai. Ninguém fica. Hum, Ninguém fica. Não adianta a gente achar que, ah, beleza, eu vou fazer bem feito. Não vai acontecer. Não, não vai. Você não vai conseguir. Uma hora ou outra, você vai ter que encarar as consequências do que você faz, sabe? Davi passou por tanta coisa, né? Chegar ali, ele já estava como rei, e você para pensar que em todas as fases Davi foi fiel e ele não tinha um apego à reputação. E aí, quando ele se torna rei, no erro dele, ele se apega tanto à reputação naquele momento que traz uma consequência, né? Eu não sei se faltou para ele ali um conselheiro. Samuel já tinha morrido, né? É, no final foi um profeta que, Foi Natanael, né? Natan, Natan? Natan, É Natan, é Natan. Natan. Mas continua contando a história de Urias. O que acontece? Beleza. Aí, a segunda vez, ele também não vai, não desce. E aí, Davi tem uma ideia. Ele chama Joabe, manda uma carta, na verdade, para Joabe, um mensageiro. E aí, pede para Joabe colocar Urias na frente de guerra dos mais valentes lá, para que ele possa morrer. O texto fala isso, que ele possa ir para frente e morrer naquele lugar. E aí, Joabe acata ao rei, manda manda Urias para esse lugar e Urias morre. Então, o que eu tava falando aqui é que, cara, se Joabe também. Joabe era o líder de guerra, Era o general era o general, maior deles, de Davi. exato. O que aconteceu com Joabe, cara? Que ele não brecou o pedido. Tudo bem, você tem uma figura como rei fazendo um pedido, né? Mas se você, sei lá, será que Urias no lugar de Joabe faria a mesma coisa? Pois é. Joabe é um personagem bem interessante, que ele está desde o começo com Davi, mas ele não é um cara que tem um bom caráter. Ele pisa na bola algumas vezes. Só que Davi mantém, o mantém como líder. Uhum. E até um ponto que eu estava até conversando com a minha esposa outro dia sobre isso, como às vezes a gente, como líder, a gente abre mão de caráter, abre mão de competência, abre mão de alguma coisa pela lealdade. Um ponto. É, porque ser leal é importante, é muito importante você ter alguma pessoa com você que é leal a você, Uhum. beleza. Mas se você deixar com que essa característica específica se sobreponha sobre outras características de caráter, você vai pagar o preço de qualquer forma. Nossa, muito bom. Então, vamos dizer, a gente está caminhando junto, beleza. Eu sou super leal a você, você é super leal a mim. Mas Uhum. eu começo a ver falhas de caráter em você. A minha obrigação é chegar para você e falar assim, isso está errado, cara. Você não conserta, eu falo de novo, isso está errado. Você não conserta, eu falo assim, cara, não tem condição de a gente continuar amigo. Uhum. Por mais leal que você seja, eu não posso concordar com alguma coisa que é uma falha que te prejudica e que vai chegar a me prejudicar também. Sim. Nesse caso aqui, se Job fosse um cara correto, o que ele tinha feito Davi, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual é o lance disso aí que você está fazendo, mas, cara, não dá para cumprir essa ordem. Urias não é qualquer soldado. Urias é um cara que está com a gente desde o começo, que é um dos 30. Meu, a gente conhece a esposa, conhece os filhos, eu não sei se ele tinha mais filhos, mas, cara, a gente conhece ele desde sempre. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Uhum. Nossa.
Difícil isso, né? Muito. É o que tem um nome para isso, que é desobediência civil. É quando você percebe que o seu líder ele está indo contra todos os princípios e você fala, eu não vou obedecer. Você é desculpável por isso, entendeu? Eu acho que obediência é uma coisa muito importante, mas ela tem limites. Você não obedece passando por cima dos seus próprios princípios, passando por cima dos princípios e dos seus valores morais. Cara, nessa hora você tem que falar, chega, para, entendeu? Isso aqui está indo além. E às vezes, quando você faz isso, você ajuda o seu próprio líder. Você deu esse exemplo nosso, eu vejo que quando é de uma postura de alguém mais velho com alguém mais novo, talvez tenha uma facilidade. Agora, o inverso, eu já vejo que se você não tiver a tua certeza, o teu caráter literalmente aprovado, assim, você já pensa um pouco mais. Porque você desafiar uma autoridade é uma coisa que às vezes as pessoas é, não, não têm coragem de fazer, né? Pois concordo. Mas, olha, o que eu tenho visto, e até lendo bastante, vou te contar uma coisa que aconteceu recente comigo. Eu tinha ido para uma viagem com um rapaz que tava fazendo discipulado comigo. A gente parou para abastecer, aliás, para encher o pneu do carro. Aí eu enchi o pneu e o rapaz do posto ajudou e, cara, tava saindo, eu entreguei para ele a mangueira, sabe? E não falei nada. Quando a gente entrou no carro, o cara olhou para mim, bem mais novo que eu, rapaz, e falou assim: pô, Antônio, você não agradeceu, cara. Isso não foi legal. Falei: caraca, você tem toda a razão. Perdão, eu já tinha saído, tava na estrada já. Você tem toda a razão, perdão, não vou mais deixar isso acontecer. Mas você tem razão e obrigado por ter falado. Eu percebi que ele ficou Incomodado. incomodado, mas ele ficou tenso Hum. para falar. Porque, de fato, agora, a posição do cara que está na situação de liderança, isso fala de paternidade também, porque o pai é um líder, ele precisa criar o ambiente favorável para que as pessoas que estão debaixo da liderança dele tenham liberdade para falar. E aí eu vou contar uma história do, que eu li recente sobre Júlio César. Júlio César era, vou dar uma viajada aqui, mas falar sobre Roma. Roma tinha reis, aí depois entrou a República, e aí os romanos, eles abominavam a ideia de ter um rei. Porque o rei, ele não tem ninguém que o controle, ele não tem limite. Então tá bom, então Roma não ia mais ter reis. Eles começaram a ter um negócio que era um triunvirato, que eram três cônsules que mandavam juntos. Isso por muito tempo ficou, até que chegou um ponto que eram três cônsules, que era Crasso, Marco Antônio e Júlio César, se eu não me engano. Só que Júlio César era o principal general e ele começou a se destacar muito. Ele era um cara super interessante, uma personalidade magnética, tal, então ele começou a trazer as pessoas muito para a liderança dele. E ele começou a se destacar muito. E ele se destacou tanto a ponto de ele se transformar num ditador. Hoje é uma palavra muito feia, né? Mas Hum. naquela época era só uma posição, era um cargo. E o ditador, ninguém conseguia ir contra ele. Então, os romanos, e entre eles Brutus, que todo mundo conhece como quem assassinou Júlio César, Brutus era um cara super próximo de Júlio César. Ele, junto com alguns outros nobres e políticos, membros do Senado, começaram a perceber que Júlio César estava se transformando num rei. E Roma não podia ter reis mais. Então, o que eles fizeram? Conversaram com Júlio César. Foram devagar, porque o cara estava tão poderoso, tinha uma personalidade tão forte, o cara tão agressivo que é até difícil você falar. Uhum. Então eles falavam com todo jeito, César, talvez seja melhor reconstituir um triunvirato, talvez seja melhor você se aposentar, porque os romanos eles têm um conceito que é você tem a sua vida privada, aí você transiciona para a vida pública, que é onde você serve Roma, e depois você volta para a vida privada. Então você se aposenta e continua e dá espaço para outros. Júlio César, ele não fez isso. Ele não abriu esse espaço. Ele estava num lugar de muito poder e ninguém conseguia tirar ele de lá. O que aconteceu? Houve é, uma, um motim, entre aspas,
E eles mataram Júlio César. Então, essa é uma história real. Tá. Como que isso se transporta para um conceito de paternidade que a gente está falando? Cara, se você, como pai, que tem toda a autoridade, todo o poder de pai, se você não abre mão do seu poder, então abre um espaço, cria um ambiente para que a sua família, para que os outros que estão sob a sua liderança se posicionem, discordem de você, opinem na sua vida, você vai ter um tipo de morte, que é a morte da sua influência, a morte da sua relevância. Meu, eles vão te deixar isolado lá. E no momento que seus filhos puderem, eles vão embora. Nossa. Outro dia eu vi um cara falando, um bilionário, falando assim: você quer saber o que é sucesso? Sucesso é os seus filhos quererem estar perto de você depois que você está velho. Bom. Então, dentro dessa posição, talvez Davi não tivesse isso, talvez Davi não desse essa abertura, mas a gente como pai, você como marido, eu como marido e pai, como líderes que a gente precisa abrir um espaço na nossa autoridade para que as pessoas possam chegar até a gente e fazer críticas sinceras, contundentes e sérias. Falando, você está seguindo pelo caminho errado. Sua esposa tem que poder fazer isso. Uhum. Você está seguindo pelo caminho errado. Isso que você está fazendo está errado. Você não pode fazer dessa forma. Caso contrário, quem vai criticar a gente, entendeu? Sim. Ninguém sabe do que está acontecendo na nossa vida. Às vezes, muitas vezes, nossos amigos, se você não tem uma amizade sincera, o cara não sabe o que está. Tá Uhum. tudo certo, entendeu? Não, o cara tá aprontando, não tô sabendo de nada. E homem normalmente esconde algumas coisas, né? É, Quando a gente é movido, quando a autoridade, querendo ou não, a autoridade, a liderança, ela traz uma coisa de poder, né? Então, quando você se move pelo poder, eu acho que você se apega a ele e não faz dele uma plataforma, algo que eu acho que é aí que começa a ter essa morte que você fala, porque a verdade parece clichê, mas a gente precisa se mover por amor, né? pô, não é clichê, não. A nossa família, né? As pessoas que a gente lidera, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Se você não estiver liderando sua família para servi-la, acho que aí, talvez seja aí o começo do erro, entendeu? Se qualquer coisa que você está liderando, se você não tem o foco nas pessoas que você está liderando, acho que você começa a se distanciar delas, entendeu? E aí o seu foco passa a ser em preservar a sua liderança, preservar a sua autoridade a todo custo. Que para mim é um traço de orgulho, que para mim é um problema de identidade e insegurança. Se você não consegue que alguém chegue e fale, Felipe, você está errando, se isso vai Uhum. mexer tanto com a sua identidade, É, você tem dois problemas. Um, que ninguém vai te falar, e segundo, que a tua identidade nunca vai ser firmada, entendeu? sim. Então, acho que Davi, nesse ponto, ele peca muito, porque ele deveria ter, meu, pisado no freio e falou, cara, para tudo. Chama o pessoal de volta da guerra, preciso falar para o povo inteiro, porque eu tenho uma grande autoridade, mas eu cometi um grande pecado. E esperar o que acontecer, entendeu? Mas pelo menos com a sua consciência limpa. Bom, conta como é que continua a história aí. Que só Nossa, piora, né? foi bem pesado, né? E é engraçado a gente tá abrindo alguns parênteses, mas pensar que é o mesmo Davi de Golias, né? Hum, Na sequência que Davi eu contei aqui, né? Coloca Urias na frente da batalha através de Joabe e ele morre. E ali, depois da morte, foi comunicado, né? Quem morre é Urias, né? Quem morre é Urias. Tá. E quando a esposa sabe também, ela fica bem mal, assim, ela chora, fica de luto. E depois Davi assume Batseba Hum, como a esposa e com um filho que depois não vingou, né? O filho, ele não, ele morreu, né? o que acontece é que Davi é confrontado pelo profeta dele, e no final das contas, a punição de Deus para Davi é a morte dessa criança. E aí o filho que vem na sequência é Salomão. Então, quando você se arrepende e vamos falar sobre essa parte de Natan, porque acho que combina com o que a gente está falando aqui.
Natã é um dos principais sacerdotes é, que tem naquela época dentro do reino de Israel. Beleza. Aí Natã chega para Davi e fala: Davi, preciso falar com você uma coisa. Davi fala: pois não. Aí Natã fala: cara, você não sabe. Tem um cara, meu, que ele tem um rebanho enorme de ovelhas. Cara, um cara super rico e tal. E ele é vizinho de um cara pobre que só tem uma ovelhinha. Aí esse cara super rico, sabe o que ele fez? Foi lá, pegou a ovelhinha daquele cara, matou e comeu. Aí Davi fala: nossa, quem é esse cara que fez isso? Vamos matar ele agora. Aí Natan fala: esse cara é você. Ó, Quando Davi ele é confrontado com com essa verdade a respeito dele mesmo, e que Natan teve que usar o quê? Estratégia. nossa, o Natan foi. O correto, eu acho, é que Natan tivesse, ou Davi tivesse aberto um espaço para Natan falar: eu sei o que aconteceu. Você fez isso, 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 você precisa se arrepender. Como ele não tinha esse espaço, o que Deus fez? Deu uma estratégia para ele. Quando Davi é confrontado com a realidade, cara, ele entra em desespero de arrependimento. Aí o coração dele volta para o lugar certo. Ele não tem o que fazer. Mas não foi rápido isso, né? Demorou um pouquinho. Acho que foi rápido. Você acha que foi rápido? Não. Que Pelo que o texto dá uma ideia de que parece que demorou tanto pra Davi se arrepender. É que eu acho que aconteceu muita coisa no meio aqui, né? não sei. Você tá com a palavra aí? Não, dessa sequência não, mas eu lembro de Não, mano, ele se arrepende na cara de Natan. É tipo na hora. Segundo Samuel, né? segundo, 11. 11. Tá, tá, tá. Passando o tempo do luto, mandou Davi recolher da sua casa. Ela foi por mulher e lhe deu filho, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Tá. 12. Ó, o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos, e papapá, papapá, papapá. Tururu, 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 tururu. Tá? Então, aí Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, lá, 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 lá. Pela cordeira restituirá o quádruplo, blá, blá. Então disse: este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria tanto outro. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo um mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonistas. Porque Davi podia falar: não foi eu que matei, não. Você matou com a espada do seu inimigo. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, plá, 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 pois tu fizeste um culto. Então disse Davi a Natã, sequência: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Cara, no momento que Davi se arrepende, Natã já fala: cara, teu pecado é perdoado, você não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então foi Natã para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias. Nossa, olha como está escrito na palavra. Então o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi. Tipo assim, jogando na cara. Porque você fala: como que a mulher de um cara te deu uma criança? Não é? Tipo, Deus, toda hora aqui na palavra ele fala assim: é a Aham. mulher de Urias. Só, ninguém esqueça. É a mulher de Urias que deu esse filho para Davi. Então foi na sequência, entendeu? Nossa, cara. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão do texto de que, não sei se o arrependimento, mas parece que Davi demora a voltar no centro da vontade de Deus, mesmo, talvez mesmo do arrependimento. O que acontece é o seguinte: logo depois que ele se arrepende com Natã, ele entra num período que acho que não sei se tá em segundo Samuel mesmo, está em outro livro, talvez em Crônicas, não sei. É. Mas ele entra num período de arrependimento e de oração e fazendo jejum, porque o filho está doente. O filho de Batseba fica doente, ele nasce e fica doente. Eu não sei quanto tempo demorou para Natã ir conversar com Davi. Tá. O fato é que depois que a criança nasce e Deus fala que a criança vai morrer, Davi entra num período de oração e jejum para convencer a Deus a não levar a criança.
Entendi. No momento que a criança morre, Davi sai do jejum e aí os, os servos dele falam, nossa, mano, você já saiu do jejum? Ele falou, ah, não adianta mais agora. Agora não adianta mais, agora a vida para frente, entendeu? Você acha que esse momento de Davi, ele é considerado o momento que Davi começou a perder, começou, não sei, o poder subir para a cabeça, assim? Pode ser considerado dessa forma? Acho que antes o poder subiu, depois desse momento ele se arrepende, ele volta com o coração para o lugar certo, Hum, mas as consequências chegam, ah, e que chegam com os filhos dele. nossa. Aí tem Amnon, que é o filho que estupra Tamar, e aí depois tem Absalão, que é o filho de Tamar, que acaba matando Amnon e que no final acaba Se revoltando. se revoltando, tem aquela insurreição, ele toma o poder, Davi tem que fugir. Então você vê a consequência? Sim. Não tem como, a consequência chega, ele foi perdoado, mas a consequência chegou, entendeu? Nossa. E o coração dele foi amassado uma vez mais. Bom. E falando de justiça, Antônio, é bem justo isso, hein? Se parar para pensar Urias com uma perspectiva natural ou até com os olhos, sei lá, olhando para um aspecto mais espiritual, dá um negócio, não dá de você olhar e falar assim, meu, que injusto que foi com Urias, sendo honroso até quando ele nem precisava ser, né? Não sei, elabora mais aí. Não, eu tô levando pro caminho do enredo do o que que Deus fez. Não, conta mais, fala mais. Porque às vezes a gente leva por esse aspecto pensando sobre justiça, né? O nosso olhar sobre justiça, o que é justiça, né? A nossa justiça é um olhar natural sobre as coisas, de tipo, ele fez isso, ele colheu aquilo, Uhum. né? Tipo, Urias foi honroso e morreu. O nosso olhar de justiça, de vida, né? Aqui nessa terra, a gente pode olhar para isso e até falar, cara, sei lá, Deus foi injusto, teve uma injustiça aqui, mas quando a gente começa a olhar pelo aspecto talvez espiritual, esse próprio texto que você fala que ele sempre se refere, Deus se refere trazendo o nome de Urias, não sei se começa, mas mostra que Deus ficou bem, não sei, tem um impacto para Deus disso, né? Cara, eu acho que tudo depende do que você entende que é certo e errado e o que você entende que é vitória ou derrota. Outro dia eu estava assistindo um filme, aquele Bird Box. Sabe, Bird Box já assistiu com a Sandra Bullock? Tá, tá. Com a Sandra Que Bullock tem e que ficar vendado, né, para não com o John ferrar. Malkovich. Ah, Aí tem uma cena dentro da casa, esse John Malkovich, ele faz o papel de um cara que é muito babaca. Tipo, ele é pessimista, ele é desumano, tal, mas ele, em geral, ele tá certo nas coisas que ele fala. E aí tem uma conversa em que ela fala pra ele, cara, você é muito babaca. E ele fala, mas eu tô sempre certo. Aí ele fala assim, só tem dois tipos de pessoa, os babacas e os mortos. E é interessante porque, assim, se você se protege a qualquer custo ou ao custo dos seus próprios valores, todo mundo vai morrer um dia, cara. Não tem como. uhum. Você vai ter que enfrentar a morte, mas você vai enfrentar a morte de cabeça erguida e mantendo os seus valores, ou você vai esticar sua vida ao máximo, ao custo dos seus valores e princípios, entendeu? Às Nossa. vezes ao custo da vida de outras pessoas. Então, se você acha que vale a pena você ter um tipo de vida que você sacrifica os valores em, em benefício próprio, cara, você vai olhar o que aconteceu com Urias e vai pensar, meu, esse cara é um babaca, esse cara é um trouxa, entendeu? Mas quando você olha numa perspectiva maior, cara, a gente está aqui falando de um cara que viveu há milhares de anos e a gente está celebrando os valores dele, quão valoroso ele era, cara. Uhum. E ao mesmo tempo a gente está falando, Davi foi um babaca ali, meu. Uhum. Ele foi horrível, ele tentou se preservar. Sim. Deus precisou dar uma estratégia para um sacerdote para mostrar a verdade para ele, entendeu? Então, qual será que é o nosso
que é a nossa régua. Você prefere morrer com os princípios corretos ou viver sem princípios, entendeu? Ó, Uma hora você vai morrer, cara. sim. Só que você quer saber? Eu acho que o que você faz em vida, ele se propaga pelas gerações, entendeu? Então, querendo ou não, se você vive sem princípios e sem valores, isso vai se propagar pela sua geração, ou talvez não tenha uma geração. Mas a gente sempre ouve, a gente sempre se inspira em homens que tiveram princípios e que foram valorosos, cara. Ou seja, eles continuam vivos, entendeu? A gente fala sobre tantos homens que continuam vivos. A própria história de Urias, ou quando a gente fala a respeito de outros personagens, não só a gente fala sobre Churchill, a gente fala sobre Gandhi, sabe, sobre tantos homens que eles deixaram um exemplo e eles permanecem vivos porque o exemplo e os valores deles vão para além da morte deles, entendeu? Então, olhar a vida, esse período que a gente passa aqui, como sendo a coisa mais importante e a gente devendo proteger ela a custo de valores e princípios, a meu ver, está errado, entendeu? Ó, muito bom. Muito bom. Bom, a história, ela finaliza dessa forma. Mas a gente tem um desfecho aqui que é sensacional. Bom, a história, ela termina em si com esse aspecto no Velho Testamento, né? Dessa forma, Urias morrendo, tendo toda essa consequência de Davi. É, porém, no Novo Testamento, que o Novo Testamento é depois que Jesus nasce, a gente tem no livro de Mateus a conta toda a árvore genealógica de Jesus Cristo. Hum, E nessa árvore fala assim: livro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, Jacó Judá, Judá Tamar, Pérez, Zera, Pérez, e assim vai. Arão, Nasson, Salmão, e chega uma parte aqui depois de Ruth gerou Obed, Obed Jessé, Jessé gerou Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então Deus aqui na frente tem talvez um reconhecimento pela hombridade, pela honra daquilo que Urias gerou, né? Então, mais uma vez, assim como você tinha falado, mesmo no Velho Testamento, ele chama Batseba de mulher de Urias, não pelo nome dela. cara, a gente tem que pensar que a gente está falando sobre um livro. Hoje em dia é que nem foto. Hoje em dia você tira foto no celular, então meio que banalizou a foto, né? Porque talvez não seja muito da sua época, mas na minha época você tinha máquina fotográfica e tinha o filme. Uhum, Cara, o filme era limitado, tinha, sei lá, 36 poses, entendeu? Então você escolhia a foto que você ia tirar. Você não sai tirando foto pra tudo, que nem a gente faz hoje, né? Hoje, meu, TTT, pum, selfie, fotos, tira foto de qualquer coisa. Para livro e para papel, era a mesma coisa naquela época. Então, para Urias, que não tem nada a ver com a genealogia, porque o filho Salomão é filho de Davi. uhum. Salomão é filho de Davi com Batseba. Então Salomão não tem o sangue de Urias. Urias não tem nada a ver com isso. Para que houvesse a decisão de colocar o nome de Urias nessa genealogia, quer dizer que sempre houve um reconhecimento de quem era esse cara, entendeu? Nossa, que pesado. Por exemplo, eu nunca pensei nisso, mas é, tem um homem que está na genealogia também que se chama Boaz. Uhum, Boaz, ele se casou com Ruth. sim. Só que Ruth, ela tinha sido casada antes e ela era viúva de um dos filhos de Noemi. Uhum. O nome dele não está aí. Porque ele simplesmente morreu. Ele não teve nenhuma atitude é, honrada, ele não sofreu nenhuma injustiça, então o nome dele não aparece. O nome de Ruth aparece, é de Boaz casado com Ruth, não se aparece? Sim, de Exato, Raabe a Boaz, este de Ruth gerou exato, Obed. exato. Agora, no caso de Urias,
No caso de Batseba, o nome que aparece é de Urias. Batseba não sai nem na foto. Batseba não sai por causa do pecado dela. Davi não tem como, ele está na genealogia, ele precisava sair. Agora, o Urias é inserido em função de uma honra que ele merece pela atitude dele. Talvez, se ele tivesse ido para casa e assumido, talvez o pecado nunca tivesse aparecido. Nossa. Mas tem a história recebe um shift, porque aquele filho de Davi, ele morre. E de Batseba vem Salomão. Então existe uma redenção do relacionamento de Davi com Batseba, em função do arrependimento dele, só que o arrependimento aparece porque Urias morre. E Natan tem a oportunidade de trazer esse arrependimento para Davi. Imagina se Urias tivesse ido para a casa dele. O pecado de Davi não Acho que ia ficar seria encoberto. oculto. Mas imagina quantas coisas de consequências a mais não poderiam ter trazido Sei lá. para Israel, para Jerusalém naquela época. Era bem capaz que Urias tivesse matado Davi. Caraca, que bizarro isso. Talvez aqui foi um ponto de inflexão aqui que recalculou A rota. a rota. Muito bom. E o rei que é escolhido para suceder Davi é Salomão, que é filho de Batseba, que aqui eu vejo Deus falando assim, ainda que você pise na bola, se você se arrepender, eu corrijo o seu caminho. Ainda tem uma promessa. Exato, tipo, Deus controla, isso é um negócio interessante, porque Deus controla todas as coisas. Então, se ele é todo poderoso, ele controla tudo, o que ele precisa da gente? Ele precisa que o nosso caráter esteja alinhado. Cara, como eu vou fazer para trabalhar meu caráter? Faz com que está no seu controle. Se arrepende do que você fez errado. Sim. Arrepende. Paga o preço do arrependimento, da consequência, mas, cara, se acerta, entendeu? Hoje, eu sinto que hoje, até na igreja, a gente tem um foco muito grande em salvação, o que está certo, seja na igreja católica, na igreja evangélica, no mundo cristão como um todo. A salvação é muito importante, mas as pessoas se esquecem que o caminho para a salvação é o arrependimento. Então, nesse caso aqui, o caminho para a redenção da vida de Davi foi pelo arrependimento. Porque no momento que ele se arrepende, Deus perdoa ele. Então, Deus, ele sempre, é como se Deus falasse assim, não vem com papo para cima de mim. Você está arrependido? Não me enrola, né? Não me enrola. Não, mas veja bem, não, você pisou na bola. Arrepende e a gente segue em frente. Eu pego o que você fez, lanço para trás, tá tudo certo. Mas se você não pagar o preço de se humilhar e se arrepender, não tem como seguir em frente. Louco isso, né? Muito. Deus não tá nem aí com a nossa reputação. Ele quer realmente que a gente viva de uma maneira saudável. E eu acho que isso é um ponto de liderança muito forte, né? Para nossa casa, reconhecer os nossos erros perante a nossa família, os nossos filhos. Eu acho que isso tem um poder muito forte para a gente começar a aplicar, né? E fluir de uma maneira saudável. Porque o que é melhor? Você se arrepender e reconhecer o teu erro ou ficar vivendo com algo oculto o resto da tua vida? Horrível. Não? Horrível. Sem falar nas consequências não só espirituais, mas físicas que a gente acaba tendo por guardar coisas dentro da gente, né? Total. Bom, acho que é isso, né? É isso, pessoal. Falamos aqui sobre Urias, é um personagem bíblico não muito famoso, mas que a gente gosta muito, e ele traz pra gente muitas lições a respeito de caráter e de honra. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.